Olá, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu me atrasei um pouco, mas estamos em São Paulo, né? Tudo isso é entendível, não? E eu já quero começar fazendo uma pergunta bem direta para vocês, mas bem direta. Você já viveu aquele momento em que você estava arrumada, maquiada, mas ainda assim você se sentia meio que desconectada de você mesma? Já aconteceu isso com você? Pois é. Isso acontece porque a roupa, ela muda o look. Mas é a autoestima. Presta atenção nisso. A autoestima muda a forma como você vive. A autoestima muda como você escolhe e como você se posiciona. Sabe, muitos olham e lembram e falam e veem a autoestima como se fosse simplesmente a maneira de vestir. E não é isso. Sabe, nós vamos passar aqui esses minutinhos juntas e eu quero mostrar para vocês que através de 6 chaves que eu vou estar lhe entregando para vocês, vocês vão entender que pode mudar como você se enxerga. E é muito importante isso. Mais relevante do que a maneira com que as pessoas nos veem, com o que elas dizem a nosso respeito, é nós mesmos sabermos quem nós somos e o que nós pensamos a nosso respeito. E no final de tudo eu vou te contar sobre uma sala fechada, especial, secreta, que eu vou abrir no dia 18. Só para mulheres que são decididas. Mulheres que querem realmente se ver com novos olhos, sabe? Olhar para o espelho com um novo olhar, independente daquilo que veste. Não que não seja importante, tá? É muito importante a maneira com que você se apresenta. Mas nós vamos falar sobre isso aí no decorrer da nossa live. Eu vou falar para vocês a respeito de 6 As. As, letra A. Exatamente isso. 6 As que são como pilares internos que formam a nossa autoimagem. Percebe que existe uma relação muito grande entre a autoimagem e a autoestima? Pois é. Primeiro, esses pilares mexem na forma como você se enxerga. Depois, os pilares que eu vou estar trazendo para vocês, eles vão influenciar como você se posiciona no mundo. E olha que interessante. Isso tem base como o seu cérebro organiza a sua identidade. Uau, nossa, quanta coisa, né? Pois é, tem muito a ver, gente. Muitas descobertas para nós. Isso tudo que eu vou falar para vocês não é papo motivacional. Não é. É um funcionamento emocional, tá? O primeiro A que eu quero trazer para vocês é a autopercepção. Olha, a autopercepção é o seu espelho interno. Nossa, é como se fosse um raio-x, uma ressonância magnética, uma tomografia. É o seu espelho interno. Muitas mulheres só conseguem se ver através da crítica. O que falta, o que não é suficiente, o que já deveria ter mudado. Fala sério, não é muito assim? Quais são as conversas quando uma levanta um ponto, eu gostaria de tirar essa gordurinha aqui. A outra, mas eu preferiria tirar essa papada aqui. A outra, eu queria emagrecer uns 10 quilos. A outra, meu Deus, eu queria engordar 15. A sensação é que não há uma aceitação daquilo que a gente está desenvolvendo, daquilo que tem em nós, não é isso? Isso não é natural, gente. Isso tudo foi aprendido. É exatamente isso. Nós aprendemos. Você quer ver um exemplo bem real que eu vou dar para você? Eu tive uma paciente que dizia assim: eu me sinto um cabide de roupas sem graça. Aos poucos nós começamos a praticar o olhar interno. Ela até brincava e dizia, mas as pessoas não têm visão de raio-x, elas não vão me olhar por dentro. Mas escuta aqui,
Você expressa fora o que está lá dentro. E eu estou falando isso para vocês com muito conhecimento, porque eu vim da área da moda, eu tive loja por mais de 20 anos, gente. Então assim, olha, eu fiz faculdade de moda, eu tenho especialização em consultoria de imagem. Então o que eu estou trazendo para vocês é muito real. O que me trouxe para esse mundo psicanalítico foi justamente ver que muitas mulheres que iam até a minha loja, que sentavam para conversar comigo em uma consultoria, elas se viam pelo lado de fora, mas quando elas começavam a conversar comigo, elas mostravam que lá dentro estava oco. Por isso que muitas se sentem somente um cabide de roupas. E quando eu a levei para começar a fazer esse olhar interno, um dia ela mesma me disse: a minha presença ilumina o ambiente. Por isso que gostam de mim. Gente, eu vi aquilo, me deixou arrepiada, emocionada. Sabe por quê? Ela achava que era aceita por tudo aquilo que ela usava, por tudo aquilo que ela vestia. Ela precisava estar sempre muitíssimo bem arrumada. Mas não, ela passou a entender que ela, o que ela tinha dentro dela, sabe, é isso que ilumina, amados. Olha para você e veja o que é que tem aí dentro. Coloca no chat para mim agora uma qualidade física que você gosta em você. Que você gosta. Coloca também uma qualidade física, porque tudo que você tem é qualidade, tá? Mas que você olha como um defeito. Não coloca no chat, vai, você não vai se expor. Pensa aí sobre isso. Agora, veja as qualidades internas que você tem. Fala a verdade, quando eu disse algo que você não gosta, depois você foi olhar para a qualidade interna e depois você foi olhar para a qualidade física que você mais gosta. Nós focamos muito mais naquilo que nós não gostamos. Percebe? Ela já está introjetada em nós. Essa é a autopercepção. Acho que voltou agora. O segundo A é o autoconhecimento. O primeiro, autopercepção. O segundo, autoconhecimento. Ai, não aguento mais, gente. Vocês devem estar pensando de novo esse papo de autoconhecimento. Isso virou moda. Não virou moda, não. Você não nasceu se achando pouco. De jeito nenhum. Isso foi moldado por vozes, por frases, experiências que foram se fixando com verdade. O cérebro social se adapta ao ambiente, mas ele também pode se reconfigurar. Eu vou contar para vocês uma história minha, pessoal. Eu acreditava e acreditei nisso por muito tempo, que eu só seria ou só estava bonita se estivesse sempre muito bem arrumada. Vocês não estão entendendo, quando eu digo arrumada, é de meia de fio de nylon, meia fina, salto, escarpão, magra, maravilhosa. É dessa forma. Mas quando eu entendi de onde isso vinha, por que essas vozes vinham, eu consegui libertar muita coisa na minha vida. Por que essas vozes vinham? Eu cresci ouvindo: ah, essa menina vai ser advogada. Ah, essa menina tem resposta para tudo. Nossa, como ela fala. E, amados, lá na minha época, lá atrás, faz tempo, viu? Pode não parecer, mas faz tempo. A advogada é uma daquelas mulheres esguias, maravilhosas e bem arrumada. E eu cresci ouvindo isso aí. Sabe, eu comecei a botar na minha mente que eu já seria uma advogada. Que eu andaria de tailleur, que eu andaria de terninho, que eu andaria com aquela mala executiva com uma caneta empoderadíssima para assinar os meus processos. E adivinha para onde eu fui? Para o direito. E por muito tempo eu fui essa mulher magra, esguia, toda de tailleur, toda de terninho, toda executiva. Por quê? Porque introjetaram isso dentro de mim. Você percebe como isso é algo muito real? Moldaram através das vozes isso aqui.
Só que eu me libertei. Eu me libertei. Anota aí. Ou então, pensa. Qual foi a primeira pessoa que fez você duvidar do seu valor? Porque ou potencializam o seu valor, ou jogam dentro de você algo que você não teve a escolha para o que seria. E aí a gente entra nessa cilada. Responde para mim, essa voz ainda manda na forma como você se vê? Eu quero falar para vocês falando de algo que aconteceu comigo. Eu não tinha uma calça jeans, eu não tinha um tênis. Hoje, eu amo andar de uma forma esportiva. Eu me libertei. Porque eu aprendi a saber quem eu sou, a não depender da opinião do outro. Alto valor. O terceiro, vimos autopercepção, autoconhecimento, agora nós vamos ver o alto valor. O que é esse alto valor, gente? É saber o quanto você vale. É saber que você tem valor, mesmo quando ninguém te valida. O cérebro, ele precisa de repetição para mudar. E o valor precisa ser reafirmado de dentro. Exatamente assim. Uma cliente, olha, presta atenção quantas coisas eu tenho para passar para vocês por vivência, tá? Ela se arrumava, falando de quando eu falar cliente para vocês, eu tô levando vocês lá para a época da loja. Ela se arrumava para o ex. Toda chique para quê? Para o ex-marido. Tava toda arrumada. Até que um dia ele foi embora. E aí, ela parou de se arrumar, gente. E quando eu falo que existe algo que é intrínseco em nós, que já está lá, quando eu conversava muito com as minhas clientes, a gente formava elos e isso me despertou para a psicanálise. Conversando com ela, foi feita ali uma reconstrução do valor interno dela. E hoje, ela se arruma para ela. Ela se tornou uma amiga pessoal. Sabe, ter o prazer de ir lá e comprar algo porque você gosta, porque você entende que vai se sentir bem com aquilo? Pensa, o seu valor é interno. O seu valor não é um adesivo que alguém cola e arranca quando quer. Você sabe lá dentro qual é o seu valor. Olha, autopercepção, autoconhecimento, autovalor. Agora nós vamos ver o autocuidado. Autocuidado. Eu fiz meu skincare. Fazer minha unha, autocuidado. É autocuidado. Mas autocuidado é uma forma de desinibição emocional. Tem a ver com as suas emoções. É dizer para o seu corpo: eu me importo com você, corpo. Percebe? Eu não preciso ser só um skincare. Pode se dizer não, descansar, tomar água, tudo isso com muita presença. Isso é autocuidado. Pensa que teve um período na minha vida, logo que eu me dediquei a trabalhar com aconselhamento, depois me dedicando aí para o atendimento terapêutico, que eu preciso ler e ler muito. E muitas das vezes, quando tinha ali a minha assistente do lar lá fazendo os trabalhos domésticos, e eu me sentava para ler um livro, eu me sentia acusada. Poxa vida, ela tá lá se trabalhando, eu vou lá ajudar. Porque era aquela sensação de que eu não tava fazendo nada. Amado, sentar para ler um bom livro é autocuidado. Pensa sobre isso. Sabe, sentar para tomar um sol lá fora, um dia de sol, pela manhã, aliás, todos nós deveríamos fazer isso, né? A verdadeira vitamina D é autocuidado. Hoje mesmo eu escolhi uma roupa bem confortável.
Sabe, eu respirei fundo e decidi não atender, amados. Sabe, aqueles olhares de expectação. Não. Sabe quando você decide que não vai atender telefonema de ninguém de manhã, porque isso vai drenar minha mente e eu queria estar focada aqui? Isso é autocuidado. Autocuidado é dizer não para ficar ouvindo coisas que vão te tirar do teu eixo. Autocuidado é dizer, para aquelas pessoas tóxicas que estão ao seu lado. Isso também é autocuidado. Eu vou desafiar você agora. Espero que você esteja comigo. Depois que você ouvir essa live, escolha um gesto de autocuidado simples, gente, para você fazer por você hoje. E a hora que você estiver fazendo isso, me marca lá, @Lu Rodrigues Mentoria. Faz isso. Autopercepção. Já vimos autocuidado, vimos autoimagem, vimos mais um auto aí que eu não tô lembrando o que é não. E agora nós vamos ver autenticidade. Autenticidade. Porque o que é essa autenticidade? Se você vive tentando se encaixar, o seu sistema nervoso ele entra em tensão. E o nome disso é cisalhamento afetivo. Você se divide entre o que é e o que deveria ser. Sabe? Tentando ser algo que não é só para que você possa estar ali naquele lugar. Gente, olha, uma senhora me contou que só usava preto e bege. Ela só usava preto e bege. Uma executiva, então ela só usava isso. Mas ela se sentia muito apagada. Um dia ela colocou um brinquinho, azul turquesa. E foi como se tivessem ligado uma luz e ela pudesse enxergar. E ela começou a voltar para ela própria. Você precisa estar como todos? Você precisa andar na moda porque está todo mundo andando? Você precisa ter o mesmo tipo de conversa porque está todo mundo falando? E se amanhã ninguém fosse te julgar? O que você usaria que realmente te representa? O que é que te representa de verdade? Sexto A, gente. Indo pro final já. Autoconfiança. Autoconfiança é corpo. Porque todos os outros já estão tão trabalhados lá dentro que a autoconfiança é o seu corpo. Quando você muda a sua postura, a sua voz, o seu ritmo, o seu cérebro entende: eu estou segura. Como é que anda uma pessoa insegura? Como é a voz de alguém inseguro no meio de uma conversa? Você percebe que assim, o quê? Você não tem segurança de falar sobre determinado assunto, tem muita coisa envolvida, medo do julgamento, medo de estar discordando da maioria, de ter a sua própria opinião. É uma paciente, gente, recém-divorciada, tremia, tinha desespero de sair de casa sozinha. Queridos, durante o nosso acompanhamento, dentre todas as outras técnicas que foram ali desenvolvidas, eu trabalhei com ele exercício de corpo e de presença. Hoje ela apresenta reuniões e é palestrante, faz isso tudo com muita firmeza. Com muita firmeza. Eu quero que você faça isso junto comigo agora, ó. Endireita aí a sua coluna,
põe o seu ombro para trás, respira fundo e diz assim, ó: eu me permito ser vista e ouvida. Eu me permito ser vista e ouvida. Se você fizer esse exercício, você vai começar a fazer live, fazer story, fazer reels e vai sair daquela situação: ai, eu não gosto, ai, eu não consigo. De novo, vamos lá. Endireita a sua coluna, ombros para trás. Respira fundo, isso, ó, oxigênio no seu cérebro. Ou vocês acham que eu não fiz isso antes de entrar aqui? Tá enganado, hein? Ó. Eu me permito ser vista e ouvida. E escreve no chat pra mim. Como é que você se sentiu depois de fazer isso? Escreve aí pra mim. Ai, queridos. A sua autoimagem é o que o seu cérebro registra como verdade sobre quem você é. É a autoestima, o alicerce emocional da sua vida. Como eu disse, a roupa até muda o seu look, mas é a autoestima que muda o seu brilho, as suas escolhas, a sua coragem de viver e de viver com muita verdade. Eu costumava ouvir de algumas pessoas, sabe? De uma em especial: nossa, autoestima alta, hein? Graças a Deus. É a minha autoestima que muda o meu brilho, as minhas escolhas, a minha coragem de viver com verdade, mesmo num ambiente desafiador. É a autoestima quem faz isso. Olha, eu quero dizer algo pra você. No dia 18 de agosto, às 20 horas eu vou abrir uma sala secreta. É um espaço íntimo, gratuito e profundo. Para quem que é? Só para mulheres decididas. Só para quem está pronta para se olhar com um novo olhar. Vai ser leve, mas vai ser transformador. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Você quer entrar? Então me manda no direct aí a palavrinha sala e eu já te mando o link para você se inscrever. Ou então você vai lá na bio e já se inscreve lá para minha sala secreta. Olha, e vai logo, porque as vagas são limitadas. Eu quero dar atenção para você lá. Nós vamos fazer algumas dinâmicas muito boas, muito gostosas. E eu tenho certeza que você vai sair de lá de outra forma. Não se esqueça, você vai sair de lá, gente, outra mulher. Vai entrar de um jeito, mas vai sair do jeito que eu disse aqui para vocês. Com muito brilho, sabendo aquilo que você quer escolher, com muita coragem de viver a sua verdade. Eu te espero lá.